dele. Ele fala, ele tem uma capacidade que outros técnicos não têm, de entendimento do ambiente. E isso, por isso é muito importante falar com o Casimiro. Não necessariamente ter o Casimiro aqui dentro da seleção, mas ter o Casimiro por perto. Porque o Casimiro sabe toda a crise da CBF, desde o Rogério Caboclo. O Casimiro, junto com o Danilo, que está no Flamengo, foram duas lideranças absurdas no processo de trazer a Copa do Mundo, a Copa América para o Brasil em 2021. Quando o Rogério Caboclo entrava na concentração para falar com os jogadores, num estado que as pessoas desconfiavam de como é que ele estava fisicamente, e falava com as pessoas e dizia para os jogadores, não, a Copa América não vai ser aqui. E de manhã e de tarde a Copa América era aqui. E os jogadores diziam que não queriam. E ali teve um grupo de lideranças que a seleção, a partir desse núcleo duro da seleção brasileira de 2021, que perdeu, foi quando a Argentina criou um núcleo duro que venceu, e que venceu tudo de lá para cá. Aquele núcleo duro da seleção brasileira é muito valioso para montar um novo trabalho, que é o Alisson, que é o Danilo, que é o Thiago Silva, que não vai voltar a jogar, que é o Casimiro, que é o Danilo, que foram os caras que falaram para a CBF, não, cara, não pode ser assim. A gente tá faltando o quê? Tá faltando coesão, tá faltando respaldo, tá faltando trabalho, tá faltando você dizer, precisa ter o melhor voo direto daqui para os Estados Unidos e ter. Tá faltando chegar na concentração da seleção brasileira e dizer, a concentração precisa ter quartos individuais e um local para a comissão técnica trabalhar, e tem. Não é ficar regulando se vai ter gelo. Não sei se a história é verdadeira, mas se vai ter bacia de gelo, está gastando muito dinheiro com gelo, um pouco dinheiro com gelo, não é aqui que está a economia. Entendeu? Se você gasta 75 milhões, se você gasta 215 mil reais mensais com 27 presidentes de federação de mesada, você não pode economizar no gelo do vestiário. Você não pode economizar no hotel dos jogadores. Então, deste ponto de vista, a chegada do Ancelotti é muito valiosa. E o fato de o Ancelotti se cercar, de conhecer o Danilo, de conhecer o Casimiro, de ter jantado com o Alisson em Liverpool, quando ele trabalhava no Everton, isso é muito valioso. Isso pode ser muito valioso. Para criar um núcleo duro pesado, dizer, o ambiente tem que ser forte. Se o ambiente for bom, a seleção brasileira vai ser forte. Porque isso, Edinaldo, sem alguém dizer para ele, Edinaldo, é assim que faz futebol. Ele não vai fazer. Porque ele vai regular na economia pequena, em vez de gastar no que tem que gastar. Mas um cara do tamanho do Ancelotti tem justamente isso, claro, né? O tamanho, e aliás, de vestiário e ambiente, ninguém entende mais que ele. E o Ancelotti conhece o Casimiro e o Casimiro conhece o ambiente. Não, o Casimiro não precisa estar no grupo, mas precisa estar cercando o Ancelotti. E outro jogador que é importante também, e que, obviamente, o Ancelotti fez um contato ou outro, é o Neymar. Por quê? O Neymar, vamos tirar a questão física do Neymar, as lesões e tudo mais, mas falar da figura do Neymar, da importância da figura do Neymar. O Neymar, muita gente dentro da seleção brasileira, e isso eu já ouvi de mais de uma pessoa, inclusive de atletas, a falta que o Neymar tem feito pela figura dele. O Neymar é muito importante. Aí, ó, tá tocando. Pra começar a Champions. Esse tá chegando, óbvio, com os títulos de Champions que ele tem. Ele que tá te ligando, PVC? É o Ancelotti? Champions League. Carlo, como tá aí? Carleto, como tá salvo? Carletinho. Carletinho? Como você salvou o contato dele, PVC? Perdão, o Ancelotti eu não tenho. Toma uma aguinha. O homem ligou e ficou até nervoso. Mas só completando
esse elo com o Neymar vai ser importante também para o Ancelotti. Porque, assim, essa reformulação da seleção brasileira, quando você tem o Vinícius como principal jogador, quando você tem Rafinha, quando você tem o próprio Rodrigo, esses jogadores são jogadores que têm no Neymar uma referência, são os caras que têm o Neymar como ídolo. E a figura do Neymar dentro da seleção brasileira também é uma presença muito forte, também é uma opinião muito contundente em relação a processos. Então o Ancelotti se cerca desses jogadores que têm essa liderança e vai ser importante nesse primeiro momento de seleção brasileira. Então, assim, a gente fala do Casemiro, trouxe a notícia aqui, falou com o Casemiro, mas o Neymar também é importante nesse momento em que ele não joga, porque afinal ele é o presidente do vestiário, querendo ou não, ele tem essa relevância diante dos jogadores. Você acha que não? Eu não sei. A gente sabe que quem ajudou a contratar foi o parça de Blazer. Né? Que é parça do Neymar. Foi o Diego Fernandes, que é parça do Neymar, que usa paletó. O Rodrigo Caetano entrou na reta de chegada, estava com o Ancelotti de manhã hoje, falando por vídeo. E vai para Madrid. E o Reginaldo, se for presidente da CBF até quarta-feira, vai para Madrid. Mas, assim, tem um aspecto importante, que é o fato de que quem fez a intermediação é gente do convívio do Neymar pai e do Neymar filho. Mas o Ancelotti é o cara que tem essa frase do Sacchi, é maravilhosa, estupenda. Ele tem a intuição. A grande questão, o Ancelotti não é um revolucionário como foi o Arrigo Sacchi. O Ancelotti não é um revolucionário como foi o Guardiola. Como é o Guardiola. Qual é a característica do Ancelotti, então, como técnico? A maior qualidade do Ancelotti como técnico? É a capacidade de entender gente. Não foi por outro motivo que o Tite se inspirou no Ancelotti. É a capacidade que ele tem de ler situações. Do entendimento de cada momento de cada personagem que convive com ele. Não é por outro motivo que o Ancelotti foi o grande líder de estrelas glaciais como Shevchenko e Cristiano Ronaldo, que foi um técnico capaz de tirar o máximo possível de jogadores medíocres como Gattuso e de apresentar a Europa para jogadores que viriam a ser grandiosos como Kaká e Vinícius Júnior. É pela capacidade de ler almas. E a gente precisa entender e corpos. Essa frase, vou voltar para a frase do Sacchi, que é o Ancelotti. Eu não estou preocupado com as pernas, eu estou preocupado com a cabeça. Então ele vai ter que entender qual é a cabeça que o Neymar pode ter. Eu de fora, sem ter essa capacidade intuitiva que o Ancelotti tem, entendo que o Casemiro, do ponto de vista mental, contribui mais do que o Neymar hoje, nesse momento. Mas aí até porque o perfil é diferente, né? O perfil do Casemiro é muito diferente do perfil do Neymar, né? O Neymar sempre foi uma liderança técnica dentro de campo. Só que hoje ele não pode entregar isso pelas lesões e por estar machucado. Mas o ambiente da seleção brasileira, quando tem o Neymar, e o Neymar tem essa liderança que não é uma liderança de vestiário, do cara que é capitão, tipo o Casemiro, de juntar todo mundo e falar no vestiário. O ambiente da seleção brasileira fica diferente quando o Neymar está presente. Esses caras se sentem respaldados. Mas de forma positiva? De forma muito positiva. Esses caras se sentem respaldados. Os jogadores gostam dele. Eles gostam do Neymar. Daí a dizer que é uma influência positiva, eu tenho dúvidas. Daí entender que ele vai contribuir neste momento é outro problema. Sim, Igor. Diga aí. Se a gente está 2 anos basicamente sem ter o Neymar, os caras ainda estão esperando o Neymar para resolver alguma coisa na seleção brasileira, tem algo muito de errado nessa seleção brasileira. Tô com o Igor nessa. Também tô. E se tem 2 anos que o Rodrigo e o Vinícius estão esperando o Neymar para jogar bem, para resolver o bastidor, por favor, gente, vamos resolver isso logo. Com Ancelotti, sem Ancelotti, enfim, Neymar, a gente reconhece a genialidade do Neymar como jogador, mas se esse grupo de jogadores, do goleiro ao último atacante com a camisa 23, ainda depende desse jogador que hoje, infelizmente, né, pro futebol que a gente torce para que o Neymar desempenhe, é um jogador que está no mundo das ideias, ele ainda não voltou a ser aquele jogador, é porque realmente a gente precisa de
de um reset muito profundo na seleção brasileira. E desses caras, eu vou mencionar a situação do Rodrigo, que ele está muito animado também, é outro jogador que está muito animado pelo que pode vir a acontecer, né, nessa seleção agora com o Ancelotti. Por mais que pareça, o Rodrigo está perdendo espaço com o Ancelotti na seleção, no Real Madrid, por conta do Arda Güler e tal, mas é um jogador que ele entende, né, que paga um preço justamente pela polivalência dele, e nesse time que ficou desbalanceado, né, não só pela entrada do Mbappé nesse time, mas também pelos desfalques, um número alto de desfalques na linha defensiva, acaba ele pagando pato, vamos dizer assim, por esse